Beleza, então vamos lá. Vou mostrar os dois e vocês fazem aí uma escolha. No grafite, vocês já usaram essa lapiseira alguma vez na vida, ou parecida com essa? Aquelas 2.0 que só cabe um grafite dentro. Eu sou a minha, só cabe o grafite dentro porque eu perdi a tampinha, então não posso botar dois. Se eu botar, ele cai. Tá? Então, a brincadeira dessa daqui é uma lapiseira que suporta um único grafite. Vale que legal, tem até um vídeo de explicação que eu já gravei em algum dos semestres anteriores. Ó. E nem faz tanto tempo, porque eu hum? Uso. Quando eu tô com vontade. Normalmente eu uso quando é muito aluno e eu não consigo vê-los de onde eu estou, mas como agora eu fico passando entre as salas, no meio da sala eu sei quem é quem. Então, bora lá. A gente tem dois objetos aqui, e a ideia dessa atividade é trabalhar essa brincadeira de eu ter entidades diferentes que se comunicam. A gente já tinha feito isso nos desenhos, quando a gente tinha um círculo, e o círculo era composto de um ponto e um raio. Ou a gente tinha um retângulo, e o retângulo era composto de dois vetores de duas dimensões, um para a posição e um para o tamanho. Foca aqui, pessoal. Vamos, para a gente não se perder, tá? Então, aqui abre a mesma coisa. A gente tem uma lapiseira, que aqui está como pencil, e um grafite, que seria o lead, tá? E aí, o jogo é... Essa relação, ela não é uma relação de composição. E aí a gente vai para a primeira parte lógica aqui de orientação a objetos. Quando dois objetos se relacionam, duas relações muito comuns são a composição e a agregação. Foco aqui para mim, para a gente entender a diferença, tá? Na composição, os objetos têm, de forma simplificada, o mesmo tempo de vida. O tempo de vida deles está relacionado. Na agregação, não. Um pode deixar de existir e o outro vai continuar existindo. Por exemplo, a relação entre a porta e a sala. Você tem como destruir a sala e manter a porta? Tem, ó. Você derruba a sala e deixa a porta ali em pé. Mas a relação entre a sala e a janela, você tem como destruir a janela, a sala e manter a janela lá voando? Não. A janela vai se embora junto com a sala. Não tem como eu dissociar os dois tempos de vida, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, entre a pessoa e o cérebro. Você não tem como manter o cérebro funcionando se a pessoa morre. As duas coisas, elas estão separadas. Mas se você, por exemplo, pensar no carro, a relação entre o carro e o motor, eu posso tirar o motor do carro e usar em outro carro. Eu posso tirar uma roda do carro e usar em outro carro. Então, quando essas coisas estão separadas, a gente chama de agregação. Então, o A, primeira letra do alfabeto, representa que está separado. E o segundo é a composição. Na composição, eles estão juntos. Tudo bem? Então, por exemplo, a relação entre a lapiseira e o grafite é agregação ou composição? Eles estão separados ou juntos? Agregação? Eu consigo tirar o grafite da lapiseira? Eu não preciso criar os dois juntos, né? Quando você cria a lapiseira, você pode criar a lapiseira sem um grafite. Depois a lapiseira recebe o grafite, tira o grafite, recebe o grafite, tira o grafite. Exatamente. Você não tem como... Se você quebrar o lápis, você quebra o grafite junto. Muito bem. Nunca tinha pensado nisso, não, mas é perfeito sua colocação. Então, quando você pensa em uma entidade que ela não faz sentido de existir sem as suas partes, você tem uma composição. Por exemplo, quando a gente fazia os desenhos, a gente tinha um círculo e o círculo tinha um objeto V2D que representava o centro. Tem como eu separar o círculo e o centro? O círculo não existe sem centro. A mesma coisa, o retângulo não existe sem um ponto de ancoragem. Tudo bem? Não existe? Vamos pegar aqui outro exemplo. Se eu pensar na motoca, a motoca tem as criancinhas. Se por acaso você quiser quebrar a motoca, você vai quebrar a criancinha junto? Depende da raiva que a criança fez. Mas, no geral, pessoas assim, razoavelmente equilibradas emocionalmente vão tentar tirar a criança da moto antes de jogar a moto debaixo do caminhão. Tudo bem?
Então, de forma simplificada, isso é uma relação entre agregação e composição. Então, sempre que você pensar em composição, as coisas não fazem sentido serem separadas. É como se você pensasse, por exemplo, numa comanda. Uma comanda de um restaurante, né? Quando você faz um pedido, tem lá que você pediu tanto de tal coisa, tanto de tal coisa. Se você tirar os pedidos, não tem comanda, não faz sentido os objetos eles estarem separados. Confere, primeira parte, orienta seu objeto, foi. Então, vocês querem colocar as crianças na motoca e parcial, ou vocês querem colocar o grafite na lapiseira? Grafite na lapiseira. Vai, digam aí. Tanto faz? Eu nunca andei nessas motocas, professor. Eu sou frustrado, porque meu pai não tinha dinheiro. Eu também nunca andei, não, tá? Eu andei só no carrossel, acho que umas 2 vezes, de ficar sentado no cavalinho. Mas essas motocas elétricas. Bota o grafite, então. Ok. Então, vamos entender o grafite. Beleza? O grafite, ele é uma composição de 2 atividades. Essa daqui é a primeira, onde você tem uma lapiseira com um grafite. Essa tua lapiseira só suporta um grafite. E a segunda atividade é a atividade que vem aqui embaixo, que é a lapiseira. Aqui você tem uma lapiseira, a lapiseira tem um tambor e o tambor pode ter vários grafites. Tambor, não sei como é que a gente chama isso, né? Reservatório, tá bom? A atividade do grafite, ela compõe, ela tem 80% do todo, porque é nela que você vai entender as entidades, entender como é que você coloca, como é que você separa. Grafite feito para fazer a lapiseira é 10 minutos, 5 minutos. Tá? Então, é importante a gente entender como os objetos eles se relacionam. Então, vamos entender aqui a lógica. Eu sempre gosto de partir para a lógica do modelo de requisição e resposta, porque é isso que a gente precisa conseguir resolver. A gente tem as requisições e tem que dar as respostas. Então, por exemplo, quando você inicia aqui o init, você cria uma lapiseira que é uma lapiseira 0.5. E se você pedir para mostrar, você tem que a tua lapiseira é 0.5 e o grafite que você tem é nenhum, você não tem grafite. Tá? O insert é o comando para inserir. Se você tentar inserir um grafite 0.7 2B de 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros, o que é que o sistema tem que te avisar? Por quê? Porque o calibre da lapiseira é 0.5 e o calibre do grafite que você está tentando inserir é 0.7. Beleza? Se você tentar inserir um grafite 0.5 2B de 50 milímetros na lapiseira, e você pedir para mostrar o estado da lapiseira, você tem que a lapiseira ela é 0.5 e possui um grafite 0.5 2B de 50 milímetros. Confere até aí? Ok, então a gente tem 2 entidades que se relacionam por uma agregação. E nessa agregação, a lapiseira, ela guarda a referência do grafite. Ela anota, ó, eu tenho esse objeto grafite aqui na minha posse atual. Vamos ver aqui outros exemplos. Se eu criar uma lapiseira, eu não sei quem foi que inventou esse negócio de 0,3, mas vocês já tentaram escrever com a 0,3? É uma desgraça. Porque é muito frágil, é muito fininho, né? Você tem que ter um manejozinho só de fazer aquele rascunho. Tá? Então você cria uma lapiseira 0,3, insere um grafite 0,3. Se você tentar inserir outro grafite 0,3 na lapiseira que já tem o grafite, o que vai acontecer? O que é que ela tem que avisar? Que você não pode inserir. Tá? Então você permanece com o grafite antigo, avisa que não deu certo e sai fora. Só que você também pode remover o seu grafite. Você remove o grafite, tirando o grafite que você tinha e devolvendo, e aí a lapiseira volta a ficar com nulo. Então, essa parte primeira aqui é compreender, criar as entidades, onde é que eu crio a entidade, eu vou criar o grafite em algum local, não é a lapiseira que cria o grafite. Vocês percebem que não é o construtor da lapiseira que cria o grafite. A lapiseira não tem a posse do grafite, ela recebe o grafite, ela é iniciada sem grafite, ela recebe esse grafite e ela guarda o grafite recebido. Ok? E aí, por último, como sempre tem que ter uma sujeirinha,
Aí, da mesma forma que o carro tinha um método lá de dirigir, a lapiseira tem um método de escrever. E aí fica a brincadeira de quebrar a cabeça aqui. Então, essa daqui é a parte que resolve 80% dos testes, e aqui é a brincadeira de lógica para vocês quebrarem a cabeça. Vocês já perceberam que quando a gente bota um grafite na lapiseira, sempre tem um toquinho de grafite que a gente não consegue usar? Né? Sempre fica aquele breguecinho. Então, aqui a brincadeira é pensar da mesma forma. Então, se você tem uma lapiseira de 50 milímetros, os últimos 10 milímetros você não vai conseguir escrever. Então, você vai escrever, toda vez que você escreve uma página, você gasta o grafite, tá? A quantidade de grafite que você gasta quando escreve uma página, tem meio que uma tabela aqui para dizer. Vocês entendem o que é dureza? Vocês são design, vocês são obrigação de entender o que é a dureza de grafite, né? Então, eu pergunto isso para os outros cursos, não, sei o que é isso, não. Cada grafite ou lápis, ele tem um grau de dureza ou maciez, né? Ao contrário. Então, quanto mais duro, menos grafite gasta e mais como é que diz? Não é fraco fica o risco, né? Ele se desgasta menos, então o risco fica mais clarinho, tá? Então, normalmente se usa o grafite mais duro para fazer rascunho e o mais mole para fazer preenchimento. Tá? Eu só estou ignorante, não, é a convivência com vocês, tá? Professor, é aula 1 de desenho, professor, me ofenda, não. Para quem tem que ter respeito pelo pessoal de outro curso, que às vezes o pessoal nunca nem ouviu falar disso. Tá? Então, quando vocês comprarem, se vocês têm lapiseira, que vocês forem comprar grafite para lapiseira, eu sugiro que vocês comprem 2B ou 4B, porque fica muito mais agradável de você escrever, para quem gosta de escrever em papel, com isso, do que você comprar um grafite duro como HB. Tá? Então, qual é a ideia? Quando você escreve uma folha, quanto mais macio o grafite, mais ele gasta para escrever a folha. Entenderam como é que é a lógica? Bora de novo. Ó. Então, qual é a brincadeira? Você tem uma lapiseira, você colocou um grafite na lapiseira. Teu grafite começa grandão. Aí você é solicitado a escrever uma folha inteira. Se o teu grafite era HB e você escreve uma folha, se ele tinha 50 milímetros, ele vai passar a ter quanto agora? 49, porque se ele é HB, ele gasta 1 milímetro para escrever uma folha. Ok? E se ele é um grafite 6B e você escreve uma folha, se ele tinha 50, agora ele vai para 44. Ok? Entenderam qual é a lógica? Então, pronto. Se você entendeu qual é a lógica, no método escrever, você vai avisar de seguintes problemas. Então, se por acaso você tenta escrever, você pode dizer que eu não posso escrever porque não tenho grafite, ou eu não posso escrever porque eu não tenho o tamanho suficiente, né? Tá lá no toquinho, no restinho, e eu não vou escrever. E aí vocês vão fazer aquele mesmo jogo de ifs que a gente fez no carro. Ué, tem grafite? Se não tem grafite, avisa que não tem grafite. Tem grafite, mas não dá para escrever o tanto que ele pede? Ó, ele quer que eu escreva a folha. A folha eu vou gastar 6 milímetros. Só que se eu tenho 12, eu consigo escrever a folha? Se eu tenho 12, eu só tenho 2 milímetros que eu posso usar, porque quando chegar naquele restinho de 10, ele acaba. Professor, por que o senhor fica fazendo essas coisas difíceis com a nossa cabeça? Porque tudo que a gente não usa atrofia, tá certo? Então, quebrar a cabeça vez ou outra com alguma coisa ajuda os neurônios a continuarem funcionando. Ok, então bora lá. Então, normalmente eu faço a motoca e passo o grafite para casa, mas vamos lá fazer o grafite. Se a gente for para modelagem, a gente vai ver a seguinte coisa. O grafite, ele não tem basicamente lógica nenhuma. Ele é só um método que guarda é só uma classe que guarda os dados. Então, lead seria o grafite, thickness é a espessura, hardness é a dureza, 2B, 3B, e size é o tamanho dele em milímetros. Então, isso aqui é o construtor, eu recebo os 3 parâmetros no construtor, thickness, hardness e size. E aí, o único método que não é um get normal e nem um set
é o uso por folha. E aí a gente vai ter que retornar a tabelinha. Se o meu grafite é 2B, eu vou retornar 2 milímetros, 4B, 4 milímetros e tudo mais. Então, no grafite, eu não tenho lógica nenhuma. Ele só serve para guardar os dados da entidade e para eu poder perguntar para ele: ei, seu grafite, quantos milímetros você gasta para escrever uma folha? E aí a gente começa a raciocinar sobre o que é orientação a objeto. Se você tivesse várias entidades e você tivesse mergulhando num código novo que você nunca viu, e você precisasse saber quantos milímetros um grafite usa para escrever uma folha, em qual objeto você procuraria essa informação? Vou refazer a pergunta, tá? A pergunta ela tem muitas camadas, então vamos lá. Você está chegando num código que você nunca leu na vida. Aí você está procurando, rapaz, onde será que eu acho a informação de quantos milímetros um grafite gasta para escolher uma folha? Você perguntaria para a classe lapiseira ou você olharia para a classe grafite? Grafite, essa é mais simples. Por quê? Porque faz sentido que cada entidade saiba sobre si. A entidade sabe sobre si, porque não é a lapiseira que decide ou que faz sentido conhecer o quanto que o grafite gasta. Faz sentido que o grafite, que carrega um atributo de dureza, faça isso. Nem sempre é óbvio a resposta e depende do contexto. Por exemplo, se você pensar num ovo, eu vou fazer agora uma classe ovo de galinha, certo? E aí você tem que fazer uma simulação ou alguma coisa assim para fazer um ovo frito. Vocês sabem fazer ovo frito? De quantas formas diferentes? Você sabe fazer o básico. Professor, eu sei fazer mexido e quando eu tento fazer inteiro também sai mexido, porque eu nunca consigo virar. Muitas técnicas, né? O ovo de vocês é aquele sequinho ou aquele que fica nadando na manteiga? Eu só tô trocando, fazendo shift de assunto, porque eu sei que cansa, tá? Prestar atenção. Lá em casa a gente tem as crianças todas puxaram o pai, elas fazem o ovo sequinho. E elas ficam dizendo assim, quando minha esposa vai fazer, que minha esposa pega uma colher de manteiga e bota na frigideira. Aí ela diz assim, mamãe, isso é um ovo ou é um navio? Tá, tem 3, 6, 8, 11, 12. Não, o mais novinho tem 3. É mais 2 anos, 2 anos e meio, né? Porque fica o tempo todo mudando, variando. Então, bora lá, voltando para cá. Aí a pergunta: quais seriam os métodos que um ovo poderia ter? Agora aqui fazer um exercício maluco de o que seriam os atributos. Pensa assim, começa pensando mais fácil. Quais seriam os atributos que definem um ovo de galinha? Todos têm gema clara. Sim, mas exatamente. Então o estado dele sempre vai ter gema clara, o estado de um ovo? Não. Durante o tempo de vida do teu objeto ovo? Não, tudo bem, mas imaginando que eu quero comer o ovo e não chocar, tá certo? O teu ovo, ele pode, principalmente, ele tem 2 atributos. É o fato de estar inteiro e ter um conteúdo ou o fato de estar quebrado. Porque uma hora ou outra ele vai ter que ser quebrado para ser consumido, sim ou não? Então, o ovo é composto do conteúdo e da casca. Beleza? Vocês querem fazer, agora estou perguntando para vocês que estão modelando. Vocês querem fazer 2 entidades diferentes, uma a casca e o outro, o ovo, o conteúdo? Ou vocês querem fazer um objeto só? Um objeto só? Beleza. Elas estão obrigatoriamente estão interligadas ou podem se separar essas 2 entidades? Tudo bem? Então.
Os crudes, né? Uma hora você vai ter que quebrar esse ovo. Quando você quebrar esse ovo, a casca vai para um lado e o conteúdo vai para o outro. Então, o conteúdo do teu ovo vai pro teu... Eu não tinha pensado nisso, não. Definitivamente eu não falei com essa vaga. Vocês que estão me distorcendo minhas palavras. Vocês estão distorcendo minhas palavras. O conteúdo do ovo da galinha, ele vai para a frigideira e a casca não vai. Então, você vai ter que separar essas duas entidades de alguma forma. Então, na verdade, a gente tem, dependendo de como você vai, o que você vai modelar, você tem uma coisa que é a casca e outra coisa que é o conteúdo. Elas começam juntas, mas elas não são obrigadas a permanecer juntas no tempo de vida delas. Seria assim, né? Se você precisa desse tipo de coisa, seria uma agregação. Uma coisa é o ovo, outra coisa é a casca. A casca vai para o lixo e o ovo vai para a panela. Tudo bem? Então você tem uma agregação. Vamos lá, a próxima coisa. Então, beleza. O estado do ovo pode ser o estado da casca. Vamos pensar na casca. O estado da casca, quais seriam os atributos relacionados à casca? Mas quando você está fazendo uma simulação, então você precisa daquele visual, tá? A primeira coisa é se está inteiro ou quebrado, isso é relevante. Por exemplo, você poderia pensar no tempo de vida, a idade daquilo, se está estragado ou se não está estragado, a cor da casca. Dependendo da simulação, essas coisas são relevantes. Então, você tem principalmente a cor, o estado e o tempo de vida. A mesma coisa para o conteúdo, ele pode estar estragado, ele tem um peso, ele tem um tamanho, sei lá. Você vê que está, porque tem vários tipos de tamanho de gradação diferente. Beleza? De quem é o método quebrar ovo? O método quebrar ovo é do ovo, é da casca, é do cozinheiro. Quem é que quebra o ovo? Professor, não faz sentido isso estar no cozinheiro, porque pode ser a aleatoriedade, o ovo rolou, caiu e quebrou. Vocês percebem que a resposta nem sempre é simples, porque depende do que é que você está implementando. Lembra que eu falei sobre a abstração lá atrás? Sim. A abstração é a quantidade de detalhes ou as informações que são relevantes dentro do que eu estou tentando fazer. Entendeu? Então, dependendo do que você estiver tentando implementar, se é sei lá, um software de culinária, sei lá, isso vai para um canto ou para o outro. Mas o nosso primeiro pensamento é, se eu for procurar em algum canto, o primeiro canto que eu vou procurar é dentro do ovo. Faz sentido que cada entidade saiba sobre si. Quando o escopo da aplicação vai aumentando, você começa a separar as classes por responsabilidades. Então, por exemplo, você tem uma classe que faz a autenticação com o servidor. Então, ela só serve para fazer isso, pegar os teus dados e te validar como usuário dentro da aplicação. Você vai ter uma classe que só serve para fazer o cadastro de dados. Você vai ter uma classe que só serve para fazer a obtenção de dados. E aí você, ao invés de pensar por entidade real, você pensa por responsabilidade. É isso que ela faz. E na ideia da orientação a objeto, quanto mais específica for a classe, mais fácil de fazer a manutenção dela. Porque imagina numa classe que faz a autenticação, insere os dados, retira os dados, ela faz muita coisa. Então, qualquer necessidade que eu tenho, eu vou ter que modificar, que dali vai virar um monstro de complicado de fazer manutenção. Então, vamos olhar aqui para as responsabilidades. A responsabilidade do grafite é apenas informar os seus dados, alterar o próprio tamanho, tá vendo aqui o set size, e devolver o quanto que ele gasta para escrever uma folha. E a responsabilidade da lapiseira é guardar o grafite. Então aqui a gente tem a primeira coisa interessante. Ó. De atributo, a lapiseira só tem o tipo dela, sei lá, float. E também o tip. Tip seria a ponta, porque o meu grafite está na ponta da lapiseira. Quais são as duas opções para a ponta da lapiseira? Ou ela é nulo,
dizendo que não tem grafite, ou ela guarda um objeto grafite. É a mesma coisa. A tua motoquinha lá, ela vai ter duas opções para criança. Ou é nulo para informar que não tem nenhuma criança, ou ela tem um objeto criança vinculado à motoquinha. Então você perceba que eu vou pegar essa entidade, criar do lado de fora e jogar para dentro da lapiseira. Olhem essa inscrição aqui, tá? Isso daqui está dizendo uma lapiseira, tá vendo? Ó? Uma lapiseira possui, tá vendo? No sentido de agregação aqui, guarda 0 ou 1 grafite. A gente lê esse símbolozinho aqui, ó. Começa aqui, ó. Uma lapiseira guarda, setinha, 0 ou 1 grafite. Tudo bem? Por exemplo, vamos pensar aqui em relação a gente chama isso daqui de multiplicidade. Qual é a relação entre uma pessoa, um correntista, foca aqui, bora. Qual é a relação entre um correntista e as contas dele em um banco? Um correntista vai ter o quê? Correntista é alguém que tem uma conta no banco. Entendeu? Uma conta. Um correntista tem 0 ou várias contas? A pergunta é, existe o correntista que não tem nenhuma conta? Não. Então, a nossa multiplicidade não é de 0 para várias. É de 1 para várias. Entendeu? Um correntista vai ter uma ou mais contas nesse banco. Você pode ter conta corrente, conta poupança, conta salário, conta escambau. Qual é a relação entre uma turma e os alunos? Por exemplo, se você pensar na matrícula, você pode ter uma oferta de disciplina, pensando na matrícula. Pode ter uma oferta de disciplina e não ter nenhum aluno matriculado. E aí a disciplina vai acabar sendo cancelada. É claro que uma turma em andamento vai ter pelo menos um professor, vai ter obrigatoriamente um professor, não tem como ter uma turma sem um professor. Então a relação entre turma e um professor é que cada turma tem um professor. E a relação entre turma e alunos é que cada turma em andamento tem obrigatoriamente um ou mais alunos. Beleza? O nosso jogo aí de multiplicidade. E ainda tem o último caso de multiplicidade, que seriam vários para vários. Qual é a relação entre uma pessoa e um grupo do WhatsApp? Uma pessoa pode ter o que de grupos do WhatsApp? Tudo bem, mas eu preciso que vocês comecem em algum lugar. Ela pode ter 0, pode ter 1. Quando é que começa? Qual é o range dela? Ela pode ter 0 ou vários. Ó, uma pessoa pode ter 0 ou vários no grupo de WhatsApp e no contrário, um grupo do WhatsApp pode ter uma ou mais pessoas, porque se não tiver nenhum, ele deixa de existir. Tudo bem? Ok? Tá. A relação entre pais e filhos. Exatamente. Então, o pai, ele não consegue ser pai sem um filho. Então, o pai tem que ter um ou mais filhos, porque se ele não tem nenhum filho, ele não é pai. E o filho, obrigatoriamente, tem um pai, porque ele não nasceu do ovo, né? Pode não ser presente, mas é outra coisa. Pode ter conhecido, mas tem, né? No meio do ovo. Ok? Tudo bem, pronto. Então, vocês já sacaram o macete de multiplicidade. Bora implementar este negócio. Deixa eu caçar aqui o rascunho para a gente começar do rascunho. Vou baixar aqui a 004. KO down 00 PO 004 TS. Beleza, ó, vamos aqui. Então, primeira coisa que você vai fazer quando pegar um código novo, tá? É dar uma olhada em o que é que está implementado e o que é que não está implementado. Então, por exemplo,
No caso do grafite, a gente já tem esses três. O que é que você percebe que está faltando? Opa, tá na linha, né? Você não tem construtor. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é o construtor. Outra coisa que também está faltando, toString, retornar a dureza, o tamanho, a espessura e fazer os sets. Isso daqui é tão simples que a gente pode fazer rapidinho, né? Então, o que é que o construtor tem que fazer? Inicializar tudo. Então, this.size recebe tamanho, this.thickness recebe calibre, this.hardness recebe dureza. Não sei nem porque que eu misturei português e inglês. É uma porcaria quando eu faço isso. É uma porcaria quando eu faço isso. É porque é muito código para fazer manutenção. Hã? Ah, tá. É, professor, porque eu não sabia o que era nenhum dos três, o senhor botou para me ajudar. Tá, tudo bem. Hour, é aquele hora e hour foi nojento mesmo. Ok, ó. Vamos fazer aqui os gets. Retornar a espessura. Vai retornar desse ponto. Thickness. Retornar o tamanho. Retorna desse ponto size. Retornar a dureza. Return desse ponto hardness. E fazer os sets aqui também é fácil, né? Fazer o set size desse ponto size. Recebe value. Setar a dureza. This.hardness recebe value. E o thickness, this.thickness recebe value. O que fica faltando? Fica faltando o toString, porque eu não tenho como escrever, porque eu não sei o que é que ele pede lá no modelo. Então, eu vou ter que olhar lá nos testes. Como é que ele quer escrever o grafite? Tá aqui, ó. O grafite é uma sequência de... Como é o nome aqui? Decimal com uma casa decimal. Né? Assim, depois vem a espessura e, por último, o tamanho. Então, vamos nós aqui. Ó. Então, eu gosto muito da string de substituição, porque é mais fácil de acertar os... Ah, Copilot, ó, valeu. Tantos anos fazendo a mesma coisa. Ó, o thickness é a espessura, tudo bem, com a casa decimal. Depois vem a dureza, separado por 2 pontos. E depois o size, também separado por 2 pontos. Eu vou colocar isso daqui para colocar com uma casa decimal. Como é? É o toFixed one. Uma casa decimal. Beleza, então aqui eu tenho um grafite. Professor, eu quero testar. Assim, ó, o que a gente pode fazer? Comenta tudo, tá vendo aqui, ó? Comenta tudo isso daqui. Ó, então aqui você só tem a classe do grafite. Você comentou tudo, ficou só com a classe do grafite. Vamos, classe. Vamos testar essa classe. Seja grafite recebe novo grafite 0.5 HB10. Eu vou mandar mostrar. Console.log IG. Lembrando que como você não quer rodar os testes, você pode dar aqui o play normal, ele vai simplesmente imprimir. Ele mostrou o toString que eu fiz, sim ou não? Não. Não. Quando você manda imprimir um objeto diretamente, ele vai fazer uma formatação padrão do objeto. Vai pegar todos os atributos, empacotar com os nomes e rodar. Ele não está chamando o teu toString. Por exemplo, se você fizesse aqui no teu toString... cadê o toString? Deixa eu puxar lá para baixo para ficar mais fácil de ver. Aqui, ó. Meu toString agora eu vou retornar a Siriguela. Siriguela. Vocês sabem o que é uma Siriguela? Sim, sim. E é muito errado. Ó, ele não está retornando Siriguela. Então, se você quer invocar o toString, foca. Para invocar o toString, ou você chama de forma explícita toString, e aí ele vai ser invocado, ó, Siriguela. Ou então você faz de forma implícita.
transformando o objeto em texto. Como é que eu posso transformar uma coisa em texto? Quando eu somo com a string. Tudo que é somado com a string, o JavaScript converte automaticamente para texto. Certo? Então, se você tenta somar uma string com qualquer coisa, ele vai estar na linha. Eu dei essa linha. Ele vai converter. Eu vou pegar um papelzinho branco e botar ali nessa bordinha para ver se fica melhor de ver na bordinha. Tá? Não, porque aí, tu tá falando de cola, mas se eu colocar mais para baixo, vai atrapalhar a visão por causa dos, dos, dos monitores que ficam no meio. Entendeu? E eu já até pensei em subir o quadro, mas a Vivi é baixa. Paulinha é baixa. Bora lá. Eu ia falar uma coisa, mas é meio bom você se. Não! Foca. Vocês são daqueles que ficam lutando assim pra não dizer a piada e aí. Não, porque eu tinha que parar a gravação. Bora, vamos seguir. Não, foco. O que eu tô falando aqui? Tenho que transformar o objeto em texto. Para transformar, ou eu somo com texto, mas isso é uma característica exclusiva do JavaScript. JavaScript, que eu falava muito em FUP, que é promíscuo, ele tem uma tipagem fraca. Ou seja, toda vez que ele pega tipos diferentes, ele dá um jeito de converter um tipo no outro. Então, por exemplo, se você tiver com um vetor de pessoas e tentar ordenar essas pessoas e não passar critério nenhum, ele vai dar o jeito dele. Ele vai, rapaz, eu vou transformar esse negócio aqui para texto e vou ordenar imaginando que é texto. Entendeu? Isso é o que a gente chama de tipagem fraca. Numa tipagem forte, ele diria, eu não sei fazer essa soma aí não, porque são coisas diferentes. Tá certo? Então, ou você chama o toString ou você converte para texto. Então, beleza, tá aqui, ó. Se eu pedir agora para ele me dizer 6b, quanto é que ele gasta de grafite, seria o usage per sheet, uso por folha. Pessoal, atenção, que eu vejo muita gente errando nisso e a linguagem ela não ajuda. Você esquece de fazer a invocação e aí não sai informação nenhuma. Ou você esquece de chamar os parentes. Então, assim, quando a coisa não estiver acontecendo ou não estiver funcionando, seu cérebro vai logo pensar, beleza, será que eu coloquei todos os parentes? Será que eu estou chamando as invocações? Porque às vezes você até faz a função, chama a função, mas não coloca os parentes. Então, se você não coloca os parentes, você não chama a função, tá? Deixa eu só ver o que é que ele faria impressão nesse caso aqui. O que é que ele mostraria sem chamar os parentes. Ó, ele está dizendo, ó, você está imprimindo a função uso por folha. Não, não é isso que eu quero. Eu quero isso daqui. 6. Se é 6b, gasta 6 por folha. Agora eu vou tirar isso daqui e vou voltar. Beleza. Aqui a gente tem alguns métodos. Então vamos lá. Quando eu inicio a minha lapiseira, o que é que eu saio? Vou desativar o Copilot. Eu já fiz tanta essa atividade que ele já sabe as respostas, otário. Vamos lá. Lembra, uma coisa que eu digo, tudo tem que ser inicializado. Quais são os dois atributos da lapiseira? Você tem a ponta da lapiseira, que guarda um grafite ou nulo, e você tem a espessura da lapiseira. O que é que você está recebendo no construtor? A espessura. Então, eu vou fazer assim, desse ponto, thickness, recebe thickness. Então, está terminada a nossa inicialização? Ué, mas você já tem alguma ponta para colocar na lapiseira, sim ou não?
Não. Vocês lembram o que é que significa essa construçãozinha aqui com a barrinha entre eles? Ou, então eu digo que essa referência, essa variável, ou ela guarda um objeto do tipo grafite, ou ela guarda nulo. Do jeito que está aqui, se eu não fizer a inicialização, qual é o valor que a ponta terá? Undefined. E aí lasca a lógica do meu código toda. Porque eu estou dizendo que ou ela guarda o grafite ou ela guarda nulo. Mas se você não inicializar, ela nem vai ter o grafite nem vai ter nulo. Ela vai ter o quê? Undefined, que é diferente de nulo. Lembra? Undefined, void e nulo, de alguma forma representam o vazio. Só que eles representam o vazio em situações diferentes. O nulo é explicitamente vazio. Eu estou dizendo que não tem algo ali. O undefined normalmente é por conta de um erro. Eu tentei fazer algo e não deu certo. Eu tentei obter uma informação e eu não consegui. Eu tentei remover um elemento de um vetor vazio, mas dá para remover uma cor de um vetor vazio? Não, porque não tem nada. Então, quando você tenta puxar o elemento do vetor vazio, você vai receber o quê? Undefined. Porque é uma falha numa operação, tá? Então, undefined normalmente apresenta uma falha na operação, ou a ausência de inicialização, que também é relacionada à falha. O nulo é um explícito vazio. Por exemplo, nessa cadeira, eu tenho uma pessoa ou nulo. Atualmente, essa cadeira tem qual valor? Nulo. Explicitamente, eu estou dizendo que não tem ninguém aqui. Não é uma falha de operação, é um design de projeto. Estou dizendo que não tem ninguém aqui. E o terceiro vazio seria o void, que é quando eu digo que explicitamente o meu método não retorna nada. Tá? Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu tenho que inicializar a ponta com qual valor? Com nulo. Agora eu estou dizendo que não tem ninguém na ponta do grafite. Tá. Então, bora para o próximo. Aqui ele está perguntando se tem grafite. Ele retorna um boolean. Tá? Isso daqui é meio que um método get, tá? Só que no método get, quando você tem booleanos, você não diz... Você usa às vezes o is, por exemplo, is alive. Ele está vivo, soa bem melhor do que get alive. Me diz se ele está vivo. Então é muito comum quando você usa booleano, você usar o has, o is para perguntar, ei, ele está vivo? Ele tem isso? Ele é, por exemplo, a pessoa pode ser prioridade ou não, né? Is priority. Ela é uma prioridade. Então você normalmente não usa o get nesse caso. Então o que é que eu tenho que retornar aqui para saber se tem grafite? Então como é que eu sei que não tem grafite? Retorna se a ponta. Em que caso ele tem grafite? Se a ponta for diferente. De novo. Sim, mas ele também faria conversões. Você quer um booleano. Só que isso daqui não é um booleano. Então, ele ia converter, beleza. Se for undefined ou nulo, eu vou converter para falso. E se for um objeto válido, eu vou converter para true. Mas ele estaria fazendo uma conversão. Nesse caso aqui, você estaria dizendo, ei, se ele for diferente de nulo. Só que aqui o JavaScript ele tem uma catrevagem horrível aqui, tá? E aí aqui eu vou dar até o zoom. Vocês lembram qual é a diferença de 2 para 3? É assim, ó. É uma catrevagem horrível. A mesma coisa dos 2 iguais para os 3 iguais. Quando você coloca 2 iguais ou um diferente normal, você compara permitindo conversões. É uma comparação meio frouxa, entendeu? Então, se você perguntasse assim, ei, undefined é igual a nulo, são tipos diferentes, concorda? Só que com 2 você permite conversões.
Aí ele diz, são tipos diferentes, mas os dois representam falso, então isso daqui é verdade. Entendeu? Ou então, será que 0 é a mesma coisa que falso? 0 é igual a falso? São tipos diferentes. Só que eles representam falso, então, verdade. Se você não quer aceitar conversões, se você quer obrigar que eles sejam do mesmo tipo, aí o que é que você tem que colocar? Os 3 iguais. Ou então, o diferente com 2 iguais. Agora você diz, ei, eu só aceito se ele realmente for diferente de nulo e sem conversões. Não me interessa undefined nem nada assim. Tudo bem? Ele tem que ser realmente diferente de nulo e eu não aceito conversões. Tá? Só lembrando que isso daqui é a mesma coisa de você fazer um duplo if, né? Se isso daqui for verdade, retorne true. Se não, retorne falso. Só que a gente não escreve assim, porque isso é redundante. Se isso for verdade, retorne true. Se não, retorne falso. Se isso for true, retorne true. Se não, retorne falso. É redundante. Se isso for true, retorne true. Se não retorne, então retorna logo o valor. Porque se for verdade, vai retornar verdade. E se for falso, vai retornar falso. Aí como é que você lê isso daqui? Você lê assim, ó. A pergunta é, tem grafite? E a resposta é, sim, se a ponta for diferente de nulo. Tem grafite? Tem. Se a ponta for diferente de nulo. Então, normalmente, quando você tem uma coisa que é só o teste, é só você retornar o próprio teste, só que sempre pensando no positivo. Sempre pensando no positivo, no assertivo. Tá? Beleza. Ó. Bora aqui para o método que tem a lógica. Para inserir o grafite, o que é que eu tenho que testar? Lembra? Primeiro, você pode pensar em tudo que dá errado. O que é que você tem que testar para inserir o grafite? Tudo bem? Então, beleza? Como é que eu verifico se eu tenho grafite? Você pode usar o método ou você pode dobrar aqui a mesma lógica. Mas se você já tem um método, se ele tem grafite, por que é que ele está reclamando? O que é que está faltando aqui? Se você quer chamar um método ou atributo do próprio objeto, você tem que usar o this. Se ele já tem grafite, então você retorna e você avisa, se já tem grafite, no caso aqui como ele quer um booleano, eu vou dizer, não posso inserir esse grafite e vou dar a mensagem que eu não sei qual é, depois eu olho, falhou, já tem grafite. Qual é a segunda coisa que pode dar errado? Já existe grafite? A lapiseira não comporta aquele tipo de grafite. Porque eles têm calibres diferentes. Isso. Beleza. Como é que eu escrevo isso? Onde é que eu vou achar a informação do grafite da lapiseira e onde é que eu vou achar a informação do calibre da lapiseira e onde é que eu vou achar a informação do calibre do grafite? E é impressionante como muita gente não consegue escrever essa linha. Então, foca aqui, tá certo? Então, cadê a informação do calibre da lapiseira? Thickness. É o calibre da lapiseira. Você está na classe da lapiseira. Você está dentro da classe dela escrevendo os métodos. Então, a lapiseira é o this. Ok? A lapiseira é o this porque você está dentro da classe dela. Cadê o calibre do grafite? Grafite, você tem um parâmetro. É esse objeto que ele está tentando inserir na lapiseira. Então, você vai manipular esse objeto. Beleza. Então, o calibre do grafite está em grafite, porque é esse objeto que eu estou tentando inserir. E vamos pegar aqui os métodos. Não tem thickness. Não tem thickness porque a gente tinha colocado ele como private. Então, eu não tenho acesso. Eu não tenho thickness diretamente, mas eu tenho qual opção? O get thickness, que me retorna essa informação. Então, eu vou lá e, beleza. Get thickness. Ok, lembrando sempre em pensar no erro,
O que é que dá errado? Se o grafite da lapiseira for o quê? Diferente. Diferente do grafite se a espessura da lapiseira, né, o calibre, for diferente do calibre do grafite, então eu também não posso inserir. Retorna falso e avisa lá do erro, né? Console.log falhou porque acho que é calibre incompatível. Incompatível. Tá. Então, presta bem atenção na construção. O teu método tem que fazer algo e devolver algo. Ele faz algo, o quê? Insere o grafite na lapiseira. E ele devolve algo, o quê? Se ele conseguiu ou não. Então, em todos esses casos aqui, vocês veem a construção é muito parecida. Ó. Deu errado, retorna falso. Deu errado, retorna falso. Pronto. Então, se não tem grafite, se você chegou na linha 71, você sabe o quê? Que não tem grafite e eles são compatíveis, por exclusão. Porque se tivesse, tinha morrido na linha 63. E se fosse incompatível, tinha morrido na linha 67. Então aqui ele tanto está vazio, como são compatíveis. Como é que eu coloco o grafite na lapiseira? A tua lapiseira ela tem um atributo para armazenar esse objeto, para referenciar esse objeto. Então, o que você vai fazer é a ponta vai guardar o objeto que eu recebo. Quando você estiver lá fazendo a motoquinha, o que você vai dizer é que a moto, na referência da criança, vai guardar a criança que você recebe. Como uma referência, beleza, agora a criança está dentro da motoquinha, ela vai poder andar na motoquinha até acabar o tempo dela, e aí eu tiro a criança da motoquinha e vida que segue. Então, beleza. O que é que tem de errado? E aí a própria ideia já está avisando. A ideia está avisando aqui, ó. Leia. A função carece, né, Lex, né, está sentindo a falta de um retorno final, de um statement, né, de um retorno. E o tipo da função não inclui undefined. Se você não retornar nada, o que é que ele vai retornar? Undefined. Mas você está dizendo que ele tem que retornar um booleano. Então, ó, você está dizendo que tem que retornar um booleano, mas do jeito que está, ele está retornando undefined. O que é que cabe a você fazer? Finalizar o método. Consegui inserir o grafite, então eu retorno true. Beleza? Então, acabei fazendo coisa demais sem testar. O normal é que a gente vá fazendo e testando, fazendo e testando, fazendo e testando. Por exemplo, vamos ver aqui o que é que o init faz. O init cria a lapiseira, ó. Init recebe e cria uma nova lapiseira. O show mostra a lapiseira. O insert insere um novo grafite com os parâmetros que foram passados. Então, o grafite está sendo criado aqui na main. A lapiseira não cria o grafite. A lapiseira recebe o objeto que está criado e manipula o grafite. Então, bora rodar aqui os testes. Oi. 004. Antigão essa atividade. Quanto menor o número, mais antiga ela é. Run draft cases. Ah, tá. Eu botei run 2 vezes. Beleza. Ó. O show. Ah, tá. Eu tô retornando siriguela ainda. Ai, 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 ai. Cadê o siriguela? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, uma pessoa me perguntou assim, professor, e esse erro aqui, ó? Tá vendo que fica dando esse errinho aqui no require, no process? É porque, por default, ele não acha as definições do TypeScript. Então, você pode só dar um local nisso daqui, ó. npm nodes. Então, você pode dar o npm install isso daqui.
Ah, não, não é isso daqui não. Peraí, esquece que eu disse. Arroba nodes barra type. Acho que é assim. Arroba, não, arroba types barra node. Aí ele vai instalar o pacote e aí some. Valeu. Beleza, bora de novo aqui. Ok, ó. Ele passou nos primeiros testes, ó, nos 4 primeiros aqui, e aí ele está avisando que eu não consigo remover o grafite, tá vendo? Ó? Ei, tá faltando o método remover, mas é porque não tem aqui, então eu vou fazer com vocês. Então, para criar o método, você tem que entender qual é a requisição. Remover não tem parâmetro nenhum, tá vendo? Remover é só a invocação do método remover. Então, eu vou criar o método remover, public remove, e agora como o método é seu, você pode colocar o nome que você quiser, remover, retirar, botar para fora, vou colocar remover mesmo. E aí eu vou chamar ele lá embaixo, ó. Vou copiar aqui o show e colocar aqui embaixo. Só que agora, qual é a requisição? Qual é o nome da requisição? Remove. E a requisição tem que casar com o nome certinho. A requisição se chama remove. E qual é a ação que você tem que fazer? Pegar a tua lapiseira e chamar o método que você criou, que se chama remover. Pronto. Requisição está feita. Porque é umas chaves aqui. Eu coloquei Peraí, que eu não estou vendo aqui o todo. Eu comi aqui essa chave daqui. E agora eu botei uma chave a mais. Ué, cadê as chaves certinhas? Uma chave a mais. Tá aqui, pronto. Remover. Beleza. Qual é a lógica do remover? Vamos ver lá. Remover só remove. Tem algum erro no remover? Mas tem alguma mensagem de erro aqui para a gente dar, caso não tenha? Não existe grafite. Então, a mensagem de erro que estava é essa. Eu sempre posso remover? Não. Qual é o caso em que eu não posso remover? Se eu não tenho grafite. Então, se eu não tenho grafite, eu não posso remover. Console.log, não existe grafite e retorno. Se eu cheguei na linha 79, é porque eu tenho grafite. Como é que eu removo o grafite? This.tip recebe null. Agora eu vou para uma coisa que é lá da motoca, tá certo? Aqui só precisa disso. Lá na motoca, quando você tira a criança da motoca, você tem que devolver ela para o pai. Certo? Assim, uma brincadeira lúdica. Se o teu método remover tivesse que devolver o que sobrou do grafite, que tipo de retorno seria? Bora lá. O teu método remover não apenas vai colocar nulo lá na ponta, mas tem que devolver o que sobrou do pedacinho do grafite de volta. Então, o que é que ele vai remover? Um inteiro? Um number? Um string? Se você vai devolver um objeto grafite, você vai devolver um grafite. Só que se não tem grafite, como é que você informa que não tem grafite? Ou nulo. Se você tem um grafite, você retorna o grafite. Se você não tem nada, você retorna nulo. Então, o nulo explicitamente está dizendo que não tem grafite. Então, aqui eu posso dizer o seguinte, ó. Aqui dentro do if, se não tinha grafite, o que é que eu vou retornar? Nulo. Aqui dentro não tinha grafite e eu vou retornar nulo. E aqui fora tinha grafite, o que é que eu vou retornar? Por que que essa linha 80 está errada? Ó,
Lembra, aqui você tinha um grafite, na verdade? Só que você pegou o teu grafite e setou para nulo. Qual é o valor da ponta agora? Nulo. Então, quando você devolver isso aqui, você vai estar devolvendo o quê? Nulo. Ah, então eu faço assim. Pode? Por que é que não pode fazer isso? Porque na hora que ele encontra o retorno, a função acaba. Então, essa linha 80 nunca vai ser executada. Então, ele nunca vai botar o grafite para nulo. Então, a solução nesses casos é você guarda o grafite numa variável auxiliar, tipo assim, tira da ponta, né? Copia da ponta para uma variável auxiliar, você seta a ponta para nulo, para agora informar para a lapiseira que ela não tem grafite, e você retorna o quê? A variável auxiliar. Você tem que tirar, você tem que setar nulo ali, mas você não tem como fazer isso se não salvar antes, porque senão você perde a referência do objeto. Então, você salva a referência do objeto, seta nulo e devolve a referência. Mesma coisa que a gente vai ter que fazer lá no molequinho lá da motoca. Então, antes de esvaziar a motoca, você salva a criança. Certo? Antes de esvaziar a motoca, você salva a criança. Então, bora rodar o teste de novo aqui. Beleza, ó. Então, dos métodos já existe, removendo, reinserindo, tudo passou. O sem grafite deu problema. Por quê? Ai, não foi o sem grafite, foi o escrever. O escrever deu problema. É o nome que está errado. Então, ele está esperando aqui o método escrever. Mas eu não vou fazer o método escrever. Certo? Então, eu vou colocar essa atividade como extra lá na planilha. Tudo bem? Para vocês terem a oportunidade de refazer assim, essa atividade, vocês vão ter a aula. E, entendem? Não é perda de tempo você fixar um conteúdo que você está vendo pela primeira vez, ao invés de tentar um novo. Porque depois que vocês entenderem a ideia disso daqui, a motoca sai em minutos. Tá certo? Por quê? Porque é a mesma coisa. Tá? E aí você refaz e aí fica lá o método para escrever. Mas só dando uma ajuda, tá? Da mesma forma que a gente fez o método escrever não tem parâmetro, tá vendo? Então seria a mesma coisa que você fez do remover. Vai ter o método escrever, que não tem parâmetro, e você vai precisar fazer a criação dele aqui, ó. Então, se aqui eu tinha o remover, agora, se a minha invocação for escrever, eu vou escrever. Beleza. Aí, qual é a sequência lógica aqui? Mesma coisa do carro. Qual é a primeira coisa que você vai testar? Se tem grafite. Porque se não tiver, né, se não tem grafite, você não pode escrever, né? Se não tem grafite. Esse é o primeiro teste. Avisa que não tem grafite, sai fora. Qual é o segundo teste? Ó, vamos lá. A primeira coisa é... Não, mas se está na lapiseira, o calibre está certo. Bora lá. Segunda coisa é se você não tem tamanho, né? Não cabe tamanho suficiente. Esse tamanho insuficiente é quando o grafite está só o toquinho, né? Então, se o tamanho do grafite for menor ou igual a 10, então você vai lá e coloca o quê? Tamanho insuficiente, ou seja, você não consegue escrever nada. Lembra, para cada uma coisa dessa você tem um retorno, né? Não tem grafite. Aí o terceiro caso, a mesma coisa do carro. Lembra que você tinha um caso do carro que você andava, mas não conseguia fazer o percurso inteiro? Você começa a escrever, porque você tem um pouquinho a mais que 10, mas não é suficiente para fazer a página toda. Então, a mesma lógica do carro. Então, como é que seria esse caso aqui? Qual é o caso em que você tem, mas não tem o suficiente para escrever todo? Se você chegou na linha 92, é certeza que alguma coisa você tem. Porque se tivesse vazio,
né? Se você não conseguisse escrever nada, você tinha morrido nesse if aqui, concorda? Então, aqui, alguma quantidade tem. Então, como é que você sabe que não tem o suficiente para tudo? Ué, se eu pegasse o tamanho menos 10... Não. Se eu pegasse o tamanho atual menos o que ele gasta por folha, lembra que tem o gasto? Gasto por folha. Isso daqui deveria me gerar um valor. Ó, isso é o que eu tinha, isso é o que eu vou gastar. Para saber que... Pensa no erro, tá certo? Para saber... Hã? É que nem o carro tem gasolina. Mas não tem tudo, exato. Ó, pensa aqui, ó. O tamanho e o gasto por folha. Se você tem um certo tamanho e gasta por folha, deu errado se isso daqui te gerou um valor menor do que 10. Se você tinha tanto, gastou, assim, gastaria. Se isso te gerasse um valor menor do que 10, é porque você não tinha grafite suficiente. Então, o que é que você faz? Você gasta o que pode. O que é gastar o que pode? O teu tamanho, que iria para 8, por exemplo, não pode ir para 8. Você tem que parar em quê? Tem que parar no limite. Qual é o máximo que eu posso gastar? Até 10. Então, o teu tamanho vai para o limite. Ó, eu tinha 12. Eu quero gastar 4. 12 menos 4 dá 8. 8 é menor do que 10. Pode isso? Não pode. Então, o mínimo que ele pode ter... é 10. E aí eu aviso que a folha ficou pela metade. Saiu de todo... E aí? Saiu de todos os ifs, é porque agora eu posso gastar. Porque ele tanto tem grafite e tem suficiente, então agora eu posso gastar. Então, a ponta, lembra? Toda vez que eu falo aqui de grafite, eu estou falando da ponta. A ponta vai mudar de tamanho, né? Set size, para o valor que ele tinha, o tamanho anterior, menos o gasto por folha. Tudo bem? A mesma coisa do carro, mas eu insisto nisso para vocês se acostumarem com a forma de raciocinar. Ô, professor, eu consegui fazer isso daqui de outra forma. Aí quando eu for ver, tem 15 fiéis aqui, um do lado do outro. Sabe? Então, assim, a ideia não é só aprender a fazer, mas reorganizar a estrutura de pensamento para você conseguir chegar no resultado da forma mais simples. Fechou, meu povo? Ok? Então, vocês ficam com isso daqui para conseguir terminar e refazer a atividade. E aí, a atividade de casa fica a motoquinha. Tudo bem? Então, eu vou parando por aqui. A motoquinha, atividade de casa. Certo? Atividade de casa fica a motoquinha. Posso tentar. Na hora que eu voltar do almoço, eu boto o vídeo. Hã? São duas atividades. Não. A outra é para outra semana. Entendeu? Porque hoje a gente faz uma lapiseira com um grafite. Aí na semana que vem a gente vai ter uma lapiseira com vários grafites, que eu vou incorporar vetor dentro da agregação. A gente vai de passinho em passinho. Ó, eu já vou falar, mas sei que vocês vão esquecer e vão me perguntar no grupo, mas tudo bem, não tem problema. Semana que vem aula normal e daqui a 15 dias vai ser Dia das Crianças na quinta.